A artista plástica Jaque Lerner fala sobre seu novo trabalho, que foi desenvolvido usando sudokus, um quebra-cabeça numérico. Eu aprendi a fazer sudoku há uma questão de 5 anos, mas foi mais ou menos há 3 anos que eu percebi que o sudoku tinha um certo potencial plástico. E desde então comecei a guardar todos os sudokus dos jornais que eu assino. Então comecei a guardar os jogos e pensar como poderia resolver plasticamente aqueles pequenos quadrados. Até que cheguei à solução de colocá-los sobre telas de linho. E eu fiquei tão contente com os resultados que eu resolvi fazer um corpo verdadeiro de trabalhos, fazer uma série de, 12 trabalhos, com outros resultados também. Então passei a fazer sudokus o dia inteiro, o que foi uma experiência bastante dolorida, por ser muito difícil ficar resolvendo esses jogos por horas e horas a fio. Quando só tinha 13 anos, o menino Genésio Ferreira da Silva corajosamente denunciou os assassinos do ambientalista Chico Mendes. Essa decisão mudou completamente a sua vida. Hoje, aos 40 anos, ele lançou um livro contando essa difícil história. Três anos atrás a gente fez uma associação com o Grupo Autêntico, um grupo de Minas Gerais, e eles cuidam do selo editora Instituto Vladimir Herzog. O último livro que o Instituto Vladimir Herzog lança, que é o Pássaro Sem Rumo, que conta a história da principal testemunha do assassinato do Chico Mendes, né, o Genésio Ferreira da Silva, é um exemplo dessa primeira maneira de trabalhar. Meu pai foi assassinado, Chico Mendes foi assassinado. Tem uma diferença básica nas duas histórias. Os assassinos do Chico Mendes foram à justiça, foram presos e condenados. Do meu pai até hoje não foram. Do Chico Mendes isso só foi possível porque teve um garoto à época, 13 anos, chamado Genésio Ferreira da Silva, que foi a principal testemunha do caso. Esse garoto, da época, ele foi criado na fazenda dos matadores do Chico Mendes, do Daci e do Darli. E muito corajosamente contou, ele participou de todo o planejamento da morte do Chico Mendes. E com esse testemunho, os matadores foram condenados, né? Naquela época, o garoto, então, Genésio, né? Ele teve sua vida ameaçada, aquela região muito complicada. E o jornalista Zueni Ventura raptou o Genésio, trouxe para o Rio de Janeiro e criou como se fosse o filho dele por vários anos aqui. Depois que ele volta para o Acre, vários anos depois, o Zueni Ventura recebe na casa dele um manuscrito com exatas 365 páginas em papel almaço, feitas pelo Genésio Ferreira da Silva contando a história dele. E é impressionante o texto. É um texto forte, profundo, inédito, poético. Até um caso interessante, nós lançamos um livro há 2 anos atrás e a cerimônia de lançamento foi no Senado Federal. Então eu peguei o livro, abri e comecei a ler. E a polícia diz que não houve nenhum tipo de tortura, blá blá, e que a pessoa deve ter se matado, tal. Aí eu falo assim, isso daqui que eu estou lendo parece a história do meu pai, né? Mas não é. Isso daqui é o jornal Estado de São Paulo de hoje falando sobre Amarildo. Então não é a história do tempo da ditadura, é a história do Genésio, é a história de Vladimir Herzog, é a história que está acontecendo hoje nas nossas ruas, nas nossas cidades, né? Só que pouco se sabe sobre essas histórias. Então essas histórias precisam vir ao conhecimento do público se a gente quer viver num país melhor. Eu fui ao encontro da bailarina e coreógrafa Alice Ripoll para bater um papo sobre a CREC e conhecer um pouco mais sobre essa companhia que é tão nova, mas que já tem uma produção tão intensa. Ela me contou bastante sobre a pesquisa deles. Dá uma olhada. A companhia REC, quando ela começou, a Juliana dava aula para eles numa ONG que chamava ProSaber. Isso foi desde 2009, eles eram
jovens, agora já são adultos profissionais, né? Então eles faziam aula de dança, era uma turma maior, e ela me chamou para, na época, trabalhar videodança com eles, que eu estava fazendo os trabalhos de videodança. Então eu comecei a dar umas aulas para eles e fazer uns encontros para discutir arte em geral, falar de espetáculos. E aí com isso a gente começou a criar o Cornaca, que foi o primeiro trabalho do grupo. O Cornaca era bem baseado em contato, né? Que era, na verdade, o que eu estava experimentando muito na época com o Fernando, já no Que as saídas sejam múltiplas, que era um outro trabalho. Então, a gente trabalhou várias engrenagens, duos, trios, tudo explorando mesmo essa relação de contato. E aí, depois, quando a gente estava no processo de criação desse trabalho, a ONG finalizou a parceria com a gente e eu conversei com o Edu Bonito, do Panorama, e ele topou a gente estrear lá, né? Assim, foi um voto de confiança, uma super aposta dele. E a gente, então, começou o grupo já muito bem, assim, né? Muito bem apadrinhado, né? Trabalhar com eles, trabalhar com o Suave ou trabalhar com a Camila, por exemplo, nesse trabalho de circo, eu poderia dizer que não há diferença. No trabalho, quando a gente está metendo a mão na massa e criando, não há diferença. O que eu costumo tentar puxar dos intérpretes é um trabalho que exige muita coragem. Quem não pode fazer, não fica. Já aconteceu. E tem uma posição do sujeito, né? Uma posição de se colocar. Isso eu acho que é uma coisa da dança contemporânea, né? Você não é só um bailarino ou só um corpo que reproduz uma coisa. Você é um sujeito que está expondo uma maneira de estar no mundo, ali quando você está em cena, né? Por exemplo, esse último trabalho, o Bo, a gente foi muito, assim, afirmando as dificuldades, sabe? Então, desde uma coisa mais simples, objetiva, você não tem um bom plié, então é nisso que a gente vai ficar. Ele foi meio que uma premissa assim, atravessando os lugares em que o seu corpo se identifica menos a princípio, é ali que vai surgir uma coisa interessante. No Suave também teve um pouco isso. Quem dança passinho, quem dança hip hop, quem faz dança contemporânea, faz dança contemporânea. Tem isso no trabalho. Mas eu poderia dizer que cada um tem um grande desafio ali, sabe? Tem um que é do passinho, que nunca tinha feito uma cena mais teatral e faz uma cena teatral totalmente improvisada, em que ele, antes da estreia, falou, não vou conseguir fazer, eu não quero mais fazer essa cena. E a gente falou, vamos lá, vamos atravessar, e aí a cena fica muito potente em função disso, né? Isso eu acho que é uma base política que tem, digamos, no meu processo de criação. Na verdade, o meu desejo é de misturar cada vez mais as pessoas, né? Que tem esse interesse, né? Então é um recorte, mas não é um recorte baseado em classe social, nem em lugar geográfico na cidade, né? É um recorte de interesse, de coragem, de postura, de maneira de estar entendendo a arte. Para quem quiser acompanhar os meus trabalhos mais recentes, da Companhia REC, a página no Facebook é Companhia REC, e do Suave, a página é Espetáculo Suave, e lá vocês encontram todas as nossas próximas datas das apresentações. O pessoal da banda Malundu veio aqui no Curta, e eles falaram da evolução deles desde o inicinho até o lançamento do primeiro disco. Confere só. Onde quer que o mar se deite, quando vir que o céu é seu, use as cartas que te servem sem trapacear a própria sombra. O Malundu começou comigo e com o Matias, tocando e cantando, né, voz e violão. No final de 2013, início de 2014, ele começou a compor e trazer as músicas para a gente tocar. E foi muito legal, porque antes a gente tocava músicas já conhecidas e de repente a gente tinha músicas novas, inéditas, super bonitas para construir juntos, para criar junto, para criar um jeito de interpretar e de expressar essas músicas. Eu debrucei no corrimão da escada do porão. Até que num casamento a gente encontra o Gianluca
né, o casamento de uma grande amiga, a gente encontra com ele, o Matias chama ele para tocar com a gente, depois chama o Eduardo Sodré, violonista, e aí a gente formou a banda, né, que foi crescendo, foi construindo arranjos, até que a gente pôde fazer o nosso primeiro show na Casa Bené Domingo, né, um espaço cultural lindo na Urca, foi um show super bonito, que deu um pontapé inicial. Não dei tanto quanto consegui, rumei sem destino pra encontrar quem vem de lá. Corri até onde me perdi.